A quinta unidade se orienta sobre o controle social e a toxicodependência. Nós, ou seja, a sociologia, tende a considerar esse controle social, a analisá-lo, porque ele existe na realidade. E ela pode dividir este controle em controle social informal, o formal e aquele que está ligado à saúde. O primeiro controle social informal é aquele que pertence à sociedade mais próxima aos indivíduos. Pode ser o pai, a mãe, a família, os colegas e também o professor e as pessoas que conhecem o indivíduo que é alvo desse controle social informal. Seria como quando os pais chamam a atenção dos filhos por algum motivo. Esse controle social ele existe no dia a dia e na realidade ele ajuda também a fazer com que as pessoas tenham consciência das normas sociais, o que é permitido e o que não é permitido. Mas também esse controle social informal ele traz grandes consequências para os indivíduos quando ele também pode estigmatizar indivíduos. Ele, com o tempo, um comportamento pode ser tão percebido pelas pessoas que essas pessoas passam a ver o indivíduo não mais por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele manifesta de reação desse controle social, ou seja, se ele usa droga, ele manifesta esse comportamento cria atitudes de repulsa, de rejeição da parte de grupos da sociedade. Então cria também rotulações, criam estigmatizações em torno dessa identidade ou desse indivíduo. E o controle social formal já é aquele ligado que nós conhecemos à área, por exemplo, policial. São os controles regulamentados em várias áreas, né? E a polícia, né, ela é um dos agentes desse controle social formal. E existem dentro do controle social formal, por exemplo, um código normativo criminal, tem um código normativo civil, um código normativo administrativo que penalizam as pessoas de acordo com o comportamento cujas regras eles quebraram. Então, a polícia exerce também uma função muito importante. Esses agentes do controle social informal, às vezes, são aqueles que estão no centro, né, do processo de estigmação do indivíduo enquanto drogado. A partir do momento que ele é identificado pela polícia, que ele é preso, a sociedade passa muitas vezes a ver esse indivíduo não mais como José Antônio Francisco, mas como drogado, e a construir um processo de estigmatização do indivíduo. E também tem o controle social, que está ligado à questão da saúde do indivíduo. A tendência atual é ver o indivíduo sob esse ponto de vista. Ele não é um criminoso, ele é sim uma pessoa ao qual se deve dirigir uma atenção particular dos serviços de saúde. E a saúde ela vem para ajudar o indivíduo, mas também para ajudar a sociedade a ter esse indivíduo sob controle. Por último, a sexta unidade está centralizada sobre a prevenção e diz: melhor prevenir que remediar. Este é um ditado que nós conhecemos. E, no fundo, o que se diz é que a melhor prevenção é a educação dos indivíduos. E essa prevenção se dá através de ações sociais e educativas, de cuidado e de ajuda para as pessoas. Pode-se dividir em
A prevenção de primeiro nível, que seria exercido pela educação, e também pela socialização. A socialização primária e secundária, a primária mais nos primeiros anos de vida e a secundária mais na adolescência em diante. São períodos em que a pessoa aprende a conviver com os outros através da mediação dos outros e da família e da sociedade. E a educação é colocada em primeiro plano. Então, a escolaridade é uma coisa, a educação é outra. Então, é preciso que, dentro de um processo de escolarização, existam processos educativos capazes de fazer com que a pessoa consiga se formar bem para a vida. E existe um segundo nível que a gente considera de prevenção, que é esse quando já existem situações de risco e existem para promover a capacidade nas pessoas de administrar os seus riscos e a sua resistência aos riscos através de ações positivas. Então, se promove a cidadania, o voluntariado, e essa prevenção de segundo nível é focalizada para grupos que estão em situação de risco. Então, jovens que já estão envolvidos, de certa maneira, com comportamentos de risco, e que, portanto, é preciso, com eles, refletir, administrar com eles esses riscos, essas situações, para que eles não simplesmente sofram essas situações, mas que eles reflitam sobre elas. O que está acontecendo que nós nos envolvemos nesses comportamentos? Quais são as consequências de a gente se envolver em comportamentos como esses? Muitas vezes, quando um jovem quebra a vidraça da escola, talvez a primeira reação nossa é punir, mas é importante refletir. Se ele quebrou os vidros da escola é porque essa vidraça lá dentro dele já foi quebrada há muito tempo, senão ele não faria isso aí. Então é preciso ter muito tato na parte dos educadores para poder levar à reflexão essas dimensões da vida. A prevenção num terceiro nível já é voltada para as pessoas que já estão envolvidas com a droga. Então exige uma metodologia muito especializada. E para isso que existe, por exemplo, uma pedagogia social. A pedagogia social, ela se orienta para criar essas metodologias específicas para casos como esse. Então, não são metodologias, digamos assim, que vêm de uma pedagogia normal, é de uma pedagogia muito específica, que sabe como criar um itinerário de recuperação, de inserção e reinserção social de pessoas que estão envolvidas com drogas. Então, são ações compensatórias para aqueles que já estão envolvidos em comportamentos antissociais, como a drogadição, a violência, a delinquência e assim por diante. Então, nós temos todos estes diversos temas, né? Repetindo, a unidade 1, quadros teóricos, que nos ajuda a situarmos naqueles autores que já pensaram soluções e explicações. Nós temos a unidade 2, a transgressão, a dependência, a toxicodependência, né, as dinâmicas da personalidade, um pouco a dimensão psicossocial da dinâmica do uso de drogas. A unidade 3 coloca a questão do mundo das drogas e as drogas pelo mundo. A unidade 4, a adolescência, se pergunta, é um período em situação de risco? Pelo fato de ser adolescência, é uma resposta a ser feita. A unidade 4 é o controle social sobre a toxicodependência. E a unidade 5, a educação e a prevenção, como a melhor solução para remediar essas situações de uso de droga na nossa sociedade. E eu auguro que vocês tenham um bom curso.